Olá, estamos de volta, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento. Por aqui, professor Marco Xavier. E nesta aula, vamos analisar como utilizar uma das funções mais solicitadas nos ambientes corporativos, em se tratando de análises do Excel, que é a função conte.c, tá? Em alguns relatórios, é claro que é necessário você contar o número de ocorrências de um determinado registro. E é claro que o profissional não vai fazer isso na mão. E é claro que ele vai fazer uma contagem de itens específicos. Por exemplo, nesta tabela aqui, nós montamos um mecanismo de análise de contratos, Então a gente tem lá a primeira coluna com o número do contrato, a segunda coluna o representante que efetuou aquela venda, na terceira coluna o cliente que está em negociação, a data do início do contrato, a data do término, quantos dias esse contrato está vencido ou quantos dias faltam para esse contrato vencer, e essa coluna aqui que eu vou usar como referência, a situação do contrato, se ele está vencido, se ele está para ser renegociado, se ele está ok. Então esse é o ponto aqui dessa nossa demonstração, lembrando que caso você tenha perdido como foi montada essa tabela, os cálculos envolvidos, procure nos vídeos anteriores como foi montado esta planilha, mostrando como é que você calcula, como é que você deixa tudo isso aqui colorido. E aliás, uma das formas de você identificar o número de ocorrências é através de cores, Então o Excel, vou selecionar aqui esta linha com os títulos, vamos selecionar ela aqui. Na guia dados, aqui em cima na guia dados, encontramos o comando filtro, tá? E é claro, uma das incumbências do filtro, eu vou utilizar essa coluna aqui como referência. Por exemplo, na coluna situação, eu posso filtrar pela cor, no caso da célula, ou pela cor do texto, tá? No caso aqui, vamos filtrar pela cor, que está classificado aqui, pelas identificações. Por exemplo, vermelho, Quando eu seleciono, ele mostra todos os registros que estão pintados de vermelho, tá? Então, nesse caso, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. 5 vencidos. Eu poderia vir aqui e trocar para uma outra análise. Filtrar por cor, posso marcar, por exemplo, um azul. Eu tenho apenas um. Mas é claro que essa forma aqui, para uma tabela pequena, ela resolve a questão, mas imagine uma tabela profissional, com centenas ou milhares de linhas. Você não vai ficar contando na mão. Então, para isso, vamos utilizar essa estrutura aqui em cima, onde vamos criar um mecanismo automático de contagem. Então, para você que ainda não conhece e para você que pretende fazer provas aí, é interessante dominar esta função que é o conte.c. Eu vou eliminar aqui o sistema de filtragem. Eu vou pedir para fazer uma limpeza, depois no final a gente faz uma verificação, tá? Ele quer contar, nesse caso aqui, nesta coluna, quantas vezes aparece a palavra vencido. Então, aí ficou fácil. É só você acionar a função conte.se, porque eu vou analisar apenas uma única coluna. Ele vai perguntar qual é a coluna que eu vou verificar. Bom, eu posso selecionar aqui toda esta coluna clicando na letra H, já que este intervalo vai ser reservado somente para analisar a situação do contrato. Ponto e vírgula, e aí é claro, eu posso clicar em alguma palavra, alguma referência que esteja inserida em alguma célula, ou você pode simplesmente escrever. Eu particularmente gosto de escrever, porque se alguém mudar alguma informação que eu cliquei, eu não corro o risco de retornar uma informação inválida, tá? Então vou abrir aqui e vou escrever vencido, que é o foco aqui desta configuração. Simples assim, Então naquela coluna H, ponto e vírgula, ele vai procurar a palavra vencido. Nesse caso aqui agora, quando ele é Enter, agora sim, tem um mecanismo automático que registra para mim, no caso, essa contagem. Se eu vier aqui e deletar alguém, ele já caiu para 4, É claro que se eu acrescentar algum outro registro, ele vai fazer a contagem para mim sem problema, tá bom? Agora é só replicar para dar aquele teste. Vamos testar aqui essa mesma função. O conte.c agora, ele vai contar quantas vezes aparece a frase a vencer. Então, vou selecionar novamente a mesma coluna e ponto e vírgula, entre aspas,
vamos escrever a palavra a vencer. Abriu aqui a frase, né? A vencer. Fechamos aspas, fechamos o parêntese e pressione Enter. Então veja que ele encontra aí apenas um único registro, que é justamente esse amarelinho aqui, tá? Uma outra forma que o pessoal costuma executar quando você tem cálculos sequenciais, por exemplo, eu vou clicar aqui neste que eu acabei de fazer e arrastar para o lado, ó, para não ter que ficar repetindo a mesma fórmula. É claro que quando você faz isso, ó, vou abrir a fórmula, você tem que tomar cuidado porque algumas referências mudam de lugar. Tá vendo aqui, ó, nessa seleção, quando eu arrastei para o lado, essa coluna ela também deslocou. Então aí é claro que você tem que estar atento para ele não perder a referência. Como é que eu volto? Eu posso clicar nesse contorno, no contorno dele, clico seguro e eu arrasto de volta para cá, indicando que é essa coluna que eu quero. É claro que nesse ponto eu vou ter que alterar a frase, né? Agora não é mais a vencer, agora eu vou colocar a palavra renegociar. Renegociar. Pressiono Enter e tá lá. Aqui eu também só tenho um único renegociar. Se eu escrever aqui embaixo, renegociar, olha lá, já subiu para 2. Então, mesmo sendo fórmula ou informação digitada, ele sempre que encontrar aquela ocorrência, ele vai retornar para a gente, tá? É claro que você pode utilizar também uma outra maneira, uma outra técnica nesse sentido, que é o seguinte. Eu vou pegar esse que está pronto aqui e eu vou selecionar esse intervalo com as colunas e eu pressiono uma vez a tecla F4. Então dessa maneira eu estou informando para ele que na hora que eu arrastar para o lado, não é para ele deslocar, é para ele continuar nesta célula, nessa coluna H. E vamos aplicar um pequeno ajuste aqui. Vamos apagar esta referência e eu vou indicar a partir deste ponto para baixo. Aí eu dou um Ctrl Shift seta para baixo. Se eu quiser ajustar um pouco mais ainda, posso dar um outro Ctrl Shift seta para baixo ainda, para ele pegar todos os registros futuros, tá? E aí nesse intervalo todo, depois do ponto e vírgula, vou abrir aspas e peço para ele procurar, nesse caso aqui, a palavra OK. Lembrando que temos que separar entre ponto e vírgula, né, o intervalo da coluna, ponto e vírgula, e entre aspas eu coloco lá a frase ou palavra que ele vai buscar, que nesse nosso caso aqui é o OK, tá? Agora a gente pressiona Enter e tá lá o resultado. Tá certo? Então existem algumas formas, algumas maneiras de você fazer essa configuração, tá? Então não basta simplesmente utilizar a função conte.c, vimos aqui algumas formas, algumas maneiras e alguns macetes. E é claro, é só você praticar para ficar craque nessa manobra, tá certo? No próximo vídeo aí você encontra muito mais conteúdo referente a Excel, é só acessar e estudar. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.